Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui. Vamos começar nossa live, primeira live da semana. Estão acostumando com esse novo horário? Eu também estou me acostumando. Das 19h20. Sejam bem-vindos, já temos gente aqui nos acompanhando ao vivo. Hoje é segunda-feira, 20 de julho. Dou aqui as boas-vindas para Valessa, Felícia, Matheus, Fabiana, Kevin, Hélio, Gabi, que mais? Gustavo. Sejam todos bem-vindos, já sabe, né? Enviem a live aí para as outras pessoas, usa o aviãozinho aqui para avisar pessoal, os amigos, o pessoal da família, de que a live está começando, coraçõezinhos para colocar nossa live lá em destaque. Semana começando, semana importante, semana produtiva, se Deus quiser. Hoje temos aula do Moradas, às 21 horas, daqui a pouco. Para quem é do curso Moradas, do curso todo ou da segunda fase, a gente começou a segunda fase na aula passada. E na quarta-feira, não esqueçam, temos Erro de Narciso, terceira aula do meu curso gratuito, que eu transmito pelo YouTube. Então, terceira aula do curso, o Erro de Narciso. Não esqueçam, 21 horas, tá? Mais uma galera chegando aqui. Olá, olá, boa noite, boa noite. O que mais? Cláudia, Diogo, galera. Gente, eu vou começar logo o assunto de hoje, porque também não posso me atrasar, porque, enfim, nós temos o curso do Moradas hoje. Então, tem que ser ir direto ao ponto e respeitar o horário aqui das nossas lives, que, enfim, você sabe, a gente não passa muito de 20, 25 minutos, né? É o nosso objetivo. Eu vou fazer um comentário, que eu acho que, enfim, um intelectual, e eu me considero ele tem responsabilidades sobre certas coisas, especialmente sobre certos assuntos sobre os quais ele estuda, sobre os quais ele fala, escreve, e ele sente ter algo a dizer, né? Eu sinto ter algo a dizer sobre determinados assuntos. Sobre outros eu simplesmente me calo, né? E exercito lá minha opinião zero, minha boca calada diante de coisas que eu não tenho o menor domínio, ou que eu tenho um domínio muito, muito, muito parcial, muito pequeno sobre certas coisas, eu não falo. Vocês sabem. Evito até certos assuntos, certas polêmicas, eu fujo de polêmicas, inclusive. Porque eu acho que não é por aí. Enfim. Mas eu vi nesses últimos dias um assunto que vai e vem, seja nesta página aqui, no meu trabalho, né, na minha página do Instagram, seja na página de outros formadores de opinião e de formadores com alcance, inclusive, muito maior do que o meu. Esse assunto voltou. E voltou especialmente nos últimos dias pelas mãos do Ítalo Marcílio, tá? Então eu vi que ele abordou, eu não assisti, portanto, veja só, eu não assisti a aula ou live em que ele aborda o assunto. Eu vi as publicações, eu vi postagem no feed, eu vi resposta a caixinhas de pergunta, eu vi reação àquela campanha, né, feminista, do tipo, né, eu não vou entrar nessa, várias pessoas postando foto em preto e branco, né, concordando com o Ítalo de que não ia entrar naquela onda, naquela conversa lá feminista, e eu pude entender mais ou menos do que se tratava, e eu me sinto no direito de poder comentar, mesmo sem ter visto a live ou aula que ele tenha dado, eu me sinto no direito de comentar, e podendo comentar, porque a afirmação foi feita numa postagem. Então a afirmação que foi replicada e por várias pessoas, é esta afirmação que eu quero dizer aqui, que de onde eu estou enxergando, eu considero ela errada, tá? Veja, antes de eu começar a tratar do assunto, por favor, nós estamos entre adultos, entre formadores de opinião. Sou inclusive um pouquinho mais velho que o Ítalo. E tô nessa também há um pouquinho mais de tempo do que ele. Não nessa no Instagram, nessa de dedicar-se exclusivamente à vida intelectual. Vivendo de cursos e aulas, etc. Cheguei um pouquinho antes dele. Mas eu falo que nós estamos entre adultos porque não vai acontecer nenhuma treta, não vai acontecer nenhum problema entre nós dois, tá? Eu e o Ítalo temos uma relação remota, né? A gente troca uma ou outra mensagem de vez em quando e a gente se acompanha e tá tudo certo.
Então tenho um respeito por ele, pelo trabalho dele, e eu acredito que ele tenha respeito por mim e pelo meu trabalho. Então não entendo o que eu vou fazer aqui como, olha, o Ítalo disse uma coisa, ele está totalmente errado, é uma besta, quem está certo sou eu. Não, eu vou pegar o que ele falou, o que ele afirmou, e eu vou dizer que desde onde eu estou vendo não é assim. Eu vou dizer para vocês por que as coisas não são assim desde a perspectiva que eu assumo para tratar do assunto homem e mulher. Então não tem treta, não tem polêmica, a não ser, talvez, quem sabe, uma discussão intelectual, não chega a ser um debate que nós dois não estamos aqui frente a frente discutindo o assunto, mas olha só que interessante, olha que enriquecedor para o cenário, para um Instagram de meu Deus, que enriquecedor. Um formador de opinião com um alcance gigantesco dizer uma coisa e eu vir aqui e dizer o contrário. É enriquecedor no mínimo, né? Eu acho que é uma verdadeira maravilha, né? E faz com que a gente também avalie o que a gente fala, que a gente discuta, que a gente suspenda certas certezas que a gente tem, que a gente coloque as coisas sobre outros prismas. Eu acho extremamente saudável tudo isso. Então volto a dizer, não vai ter polêmica, mas vocês vão ver eu dizendo algo que é praticamente oposto ao que o Ítalo disse, tá? Então olha só, o Ítalo disse, ou está na postagem, e que muitos replicaram e que usaram essa campanha, entre aspas, de que não se deve preocupar em se tornar homem ou mulher, mas deve se preocupar em se tornar gente, certo? Esta é a afirmação, que antes de me tornar homem ou mulher, eu tenho que ser gente, ok? A afirmação é essa, e a minha discordância é sobre essa afirmação. E eu vou agora dar uma breve explicação. É o seguinte, já dizia Julián Marías, que o Ítalo conhece, claro, o Ítalo também leu Julián Marías. Já dizia Julián Marías que a vida humana tem duas formas, ok? A vida humana tem duas formas, a masculina e a feminina. A isto, o fato de ou ser masculino ou ser feminino, e disso já vir no pacote de nascimento. Nenhum ser humano nasce sem pertencer, sem ter isto na sua identidade, sem ter isto na sua composição. Sem o fator masculino ou sem o fator feminino. Por isto, Julián Marías diz que a condição sexuada, que é como ele chama a masculinidade ou a feminilidade, é um vetor de instalação da estrutura empírica da vida humana. Então presta atenção. O Julián Marías diz que cada um de nós é uma estrutura. Cada pessoa é uma estrutura, uma arquitetura. Ela chega ao mundo, ela nasce e se instala no mundo através de alguns vetores que a instalam realmente no mundo. Por exemplo, raça, ok? Língua. Todo ser humano tem uma língua mãe, uma língua pátria depois. Idade, todo ser humano tem uma idade, não tem como não ter idade. Não tem como ser humano e não ter idade alguma. Portanto, olha só, assim como existem esses vetores, existe o vetor, para Julián Marías, da condição sexuada. Você se instala no mundo como homem ou mulher. Ok? Então, é tão estranho falar em ser gente antes de ser homem ou mulher, quanto é estranho falar em ser gente antes de ter uma idade. Ser gente antes de ter uma raça. Não se preocupe em tomar consciência da tua raça. Se preocupe em ser gente. Opa, pera lá. A raça é um componente de quem eu sou. Ela é um componente, é um elemento de composição de quem eu sou. A minha idade é um elemento de composição de quem eu sou. A minha língua mãe e língua pátria, que é a língua portuguesa, é um componente de quem eu sou. Então, eu não tenho como me tornar gente, que acredito eu que o Ítalo esteja querendo dizer. Eu não tenho como me tornar alguém, mesmo alguém de verdade, com substância, uma presença no mundo. Eu não posso me tornar uma presença sem a raça, sem a idade,
sem a condição sexuada. Não dá para ser gente sem ser homem ou mulher. Simplesmente não dá. Porque ser homem ou ser mulher é um elemento da estrutura, da composição da vida humana. E ninguém. E é este o meu ponto aqui, realmente oposto à afirmação dele. Ninguém pode ser gente sem ser homem ou sem ser mulher. Porque ser gente é ser homem ou mulher. Estão entendendo aqui? Não é uma questão semântica apenas. Conseguem perceber? Não é uma questão de... ele disse de um jeito, eu disse de outro. Escolha de palavras. Não. É uma questão de perspectiva. Tá? Um pouco acima da semântica. É uma perspectiva sobre as coisas. Eu entendo perfeitamente quando o Ítalo afirma você tem que ser gente antes de qualquer outra coisa, e como isso se encaixa no trabalhe, seja forte, não enche o saco, ok? Eu entendo a pegada, a intenção do Ítalo. Não, tudo ok aqui. Agora, como ele tocou nessa questão de feminilidade e masculinidade, eu, que realmente dedico um tempo da minha vida, há alguns anos, estudando este assunto e olhando para a vida humana desde um ponto que eu acredito que ele esteja olhando de um outro, eu preciso vir aqui interferir e falar isto, para enriquecer o debate. Obviamente. Professor, com todo respeito, mas sim, Olivia, criatura, eu não estou falando da live, eu estou falando da afirmação, Lívia. A afirmação que está no post. Está no post. Veja, eu já tomei o cuidado de dizer no início da live que a minha exposição aqui estaria baseada naquilo que está afirmado em post. Tá entendendo? Tá afirmado. Não tá uma coisa assim, depende da interpretação, depende da live. Não. O que está dito, está dito. Independente da live. Se ele fez ressalvas na live, maravilha. Eu só estou pegando o mote da postagem e estou aqui esclarecendo a questão. Tá entendendo? Eu estou esclarecendo no sentido de que não se pode ser gente sem ao mesmo tempo ser homem. Não se pode ser gente sem ao mesmo tempo ser mulher. Esses são elementos que crescem junto com a personalidade. São da composição do homem. Tá entendendo? Ele tá vendo lá, sim, exato, pessoal. A maioria acho que tá entendendo. O Ítalo tá vendo de uma perspectiva, eu estou vendo de outra. Eu não convidaria, é isso que eu tô querendo dizer. Eu não convidaria a minha audiência, não incutiria nela esse slogan. Seja gente antes de ser homem. Eu não incutiria esse slogan. Porque ele é perigoso, a meu ver. Entende? Ele é um pouco perigoso. Pois você deixa ali nas entrelinhas, ou nem é entrelinha mesmo, você está afirmando, você deixa ali a pessoa suscetível a pensar que existem questões, e aqui está o ponto, existem questões humanas que precisam ser trabalhadas antes ou separadamente da identidade sexuada. Tá entendendo? E eu estou dizendo, não existe. Essa repartição, essa separação em gavetas, não existe na vida humana. Ela não existe. Eu só poderia discutir vir a ser um conceito de homem se eu assumir o pleno plano teórico não encarnado. Se eu pensar na essência homem, se eu trabalhar com o mundo das ideias platônico, aí, ok, entende? Eu até, então, admito, na essência homem, na ideia da espécie, ok, entendo que aquilo já baste para uma imagem de gente, de humano, que é diferente de animal, diferente de anjo, ok? Há uma questão de hierarquia dos seres e eu sei onde é que entra o ser humano. Mas, como o nosso trabalho tem uma pegada, digo o meu e o dele, tem uma pegada também prática de melhoramento de vida, de compromisso, de envolvimento das pessoas, e estamos falando, como diria o Namuno, Miguel Unamuno, com gente de carne e osso, estamos falando de vida real, como o próprio Ítalo fala tanto, vida real, vida real, vida real. Eu não posso discutir as coisas apenas nesse plano. Entende?
Eu tenho que discutir, eu tenho que trazer a coisa para o plano da existência. No plano da existência, que é o único plano que eu e você conhecemos mesmo de fato, né? Aquele que toca na nossa carne, no nosso sistema inteiro, carne e espírito. No nosso plano da existência aqui, plano fático, não existe essa separação. É impossível ser gente sem ter a impressão digital do sexo. Porque o homem é chamado a ser um tipo de gente e a mulher a ser chamada um tipo de gente. Existem coisas que são para ambos, existem responsabilidades para ambos, existem deveres para ambos, existe um chamado último para todo tipo de gente? É claro que existe. Voltamos para aquela questão lá do mundo das ideias. Existem coisas que são para todos, esperada de todos os homens, de todos os seres humanos, da espécie. Mas você aí que está me ouvindo, você concretamente, individualmente falando, você não está respondendo a um chamado da espécie. Você está respondendo a esse chamado na tua própria vida, encarnada na tua vida. E a tua vida é masculina ou feminina. Entende? This is it. É só isto. A sua vida é uma coisa ou outra. Você é um tipo de humano masculino ou outro tipo de humano feminino. Ambos são humanos. Ambos são chamados, sim, a ser gente. Mas no plano factual, na existência, não dá para ser gente. Deixando para depois, ou separando, ou abdicando, ou simplesmente fragmentando a condição sexuada. Porque seria tão absurdo quanto deixar de lado a idade, quanto deixar de lado a raça, quanto deixar de lado a língua. Deu para entender? O papel do homem e da mulher, são os perdidos. Sim, eu sei exatamente nisso. Abra mão disso e estará desorientado. Exato, abra mão. Saulo, abra mão disso e estará desorientado. Relativismos, coisas assim. Entendo que o meu trabalho, pela minha influência dos filósofos espanhóis, ele é encarnado. Ele é encarnado. Eu rarissimamente falo teoricamente. Entende? Eu rarissimamente falo conceitos puros. Aliás, nem acredito em conceito puro ou na serventia, na grande serventia de conceito puro. Eu estou sempre falando de realidade concreta. Eu estou falando desde a minha vida para outras vidas concretas. E nestas vidas, como na minha, não se torna gente sem se tornar homem. Não se chega a certa camada da personalidade sem ser homem, sem ser mulher. Porque tornar-se gente inclui tomar consciência da masculinidade ou consciência da feminilidade. Tá entendendo? É disso que se trata. Então, se vocês dizem, e vocês dizem, tanto para ele, quanto para mim, quanto para tantos outros, para o Saulo, para todos esses formadores, Andréa Litt, que fala sobre mulher, vocês falam, eu sei que vocês mencionam e buscam isso, e não por acaso a gente tem uma audiência feminina gigantesca, as mulheres buscam mais respostas sobre isso. Vocês estão perdidos, como vocês acabaram de falar, porque vocês não sabem o que é o ser homem, o que é ser mulher. Então, ok, o Ítalo vem e estabelece, digamos assim, que limites importantes de serem recuperados, de darem consciência do que é a vida humana. Ok? O que é você ser um adulto? E ele estabelece de novo, recupera para a sua audiência certas balizas, limites, fronteiras de humanidade que estavam um pouco apagadas, perdidas, esquecidas. O homem é aquele que vive da sua memória, né? O homem é também aquilo que ele lembra. Então, assim, o Ítalo vem e rememora essas coisas. Mas eu preciso contribuir com isso, com essa outra coisa aqui. Olha, estes limites têm contornos específicos no caso do homem e contornos específicos no caso da mulher. São chamados à vida diferente. Porque a realidade, já falei isso numa outra live, a realidade ela é complementar. Ela existe na realidade. Para mim, presta atenção, para mim. Existe na realidade um aspecto masculino e outro aspecto feminino na realidade. E eles se complementam. Entende? Há coisas na realidade, assim como há coisas na vida humana, que respondem e manifestam as características do masculino. E outras que manifestam as características do feminino. O ser humano é chamado individualmente
a manifestar simbólica e concretamente uma coisa ou outra. Quer dizer que os meus atos nunca reverberam o feminino? Não. Há atos meus, há pensamentos meus, há coisas que eu faço que expressam, dão eco a esta porção feminina da realidade. Mas, como homem, a minha identidade, a minha presença no mundo já deve ser marcada por uma masculinidade. Estudar é uma coisa para homem, estudar é outra para mulher. A confusão sobre isso foi que gerou uma série de desvios, abusos, injustiças, especialmente contra as mulheres, que sofreram muito mais do que os homens em certas sociedades, em certos tempos históricos, porque confundiram isso. Mas vocês entendem que a premissa é verdadeira, de que somos diferentes. A premissa é verdadeira. O problema são certas consequências, que as pessoas erroneamente tiram. Mas a premissa de que nós somos diferentes, de que nos complementamos, inclusive é bíblico, ela é verdadeira. E eu não posso crescer sem crescer junto, concomitantemente, como homem. E as mulheres aqui não podem crescer sem crescerem como mulheres. Vocês jamais serão gente sem sê-lo como homem, como mulher. Deu para entender? Assisti ontem a live dele no YouTube, que ele fala que o povo estava perdido nessa questão. Então, vamos lá, ok, perfeito. Eu acho que vocês podem pegar isso, o que ele fez, e o que eu acabei de fazer, e agregar, complementar aqui as perspectivas. A afirmação, e volto a dizer que toda a live dirige-se a esta afirmação, feita no feed, em postagem do Ítalo, né, com mensagens replicadas. Não vou me preocupar sobre ser mulher ou sobre ser homem, ou não vou me manifestar sobre isso porque antes estou preocupado, eu estou aqui parafraseando, porque estou preocupado em ser gente. E eu estou dizendo, não tem como. É só isso. É um aviso, não vai ter como. Você não vai ser gente antes de ser mulher. Elas vão acontecer ao mesmo tempo, porque é tudo a tua realidade pessoal. A tua realidade pessoal é tudo isso. É a tua humanidade recebida como essência e a tua manifestação existencial no mundo pela instalação feminina ou masculina. E tudo cresce junto. Significado da palavra concreto. Tudo cresce junto. Não será possível separar a tua condição sexuada de qualquer outro amadurecimento, de qualquer outro crescimento da tua parte. Não acredito, portanto, que alguém possa ser maduro e não ser verdadeiramente mulher, ou não ser verdadeiramente homem, porque para mim são sinônimos. Lá vai um grande homem, lá vai uma grande pessoa, é gente de verdade. Lá vai uma grande mulher, lá vai uma grande pessoa. Sinônimo, para mim é a mesma coisa que você está afirmando, ok? Ó, aqui o Hélio tá me ajudando. Título da live do Ítalo: nem feminino nem masculino, você ainda não é gente. Olha aí, o título já é problemático. Nem masculino nem feminino, você ainda não é gente. Mas não vai ser gente sem ser feminino ou masculino. Então quando ele diz nem um nem outro, porque primeiro tem que ser gente, é todo esse o problema. É a premissa do Ítalo. A premissa eu não tenho como concordar. Entende? Eu posso assistir e ver o desenvolvimento, mas como vocês sabem, aprendem um pouquinho de retórica, o desenvolvimento está atrelado à premissa. A premissa já é errada. Nesta perspectiva que eu estou vendo aqui. A premissa já não dá. Já paramos aqui. Como diz o Olavo, lauda 1, não dá. Mas volto a dizer, entendo a intenção do Ítalo. Não estamos aqui para fazer qualquer tipo de confusão, meme, treta. Não, para. Nós estamos aqui abordando a mesma dramática realidade de perspectivas diferentes. E como eu sou muito fiel ao que os meus olhos veem, eu não posso subscrever o que ele disse. Não posso, em hipótese alguma, subscrever o título dessa live dele. Ok? Podemos voltar depois desse assunto. Vocês sabem que falar de mulher é uma das coisas que eu mais falo nessas lives e no meu trabalho. Isso volta, eu sei que isso tem influenciado muitas pessoas, é uma das pegadas do meu trabalho, eu sei disso, porque o meu trabalho é antropologia filosófica. Então,
É só por isso que eu vim aqui fazer esse comentário, tentar agregar, tentar acrescentar da maneira que eu acho saudável, intelectualmente digna, séria, grave, como eu sei que o Ítalo também faz. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Amanhã, 7h20, de novo por aqui, tá? Para a próxima live. Um abração. Não esqueça, a live terminando, eu baixo, jogo lá no meu canal no YouTube. Até mais, boa semana para todo mundo.